Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Estou aqui trabalhando e resolvi gravar esse vídeo para vocês. Minha gente, é o seguinte, o ser humano, seja no Brasil, seja fora do Brasil, ele sempre encontra uma forma de mostrar certos valores para poder fazer com que a sociedade possa ceder a esta ideia para poder ser implantada. No mundo todo, mas eu quero ressaltar o Brasil, as instituições com o tempo elas se tornam apenas empresas, e cada um com seus ministérios, com as suas instituições, e o Brasil, lamentavelmente, desapercebeu-se da desordem que há no país de uma forma completa. Seguindo este mesmo raciocínio, existem nesta arquitetura pessoas que, lamentavelmente, não conseguem andar junto com o Brasil para apontar as necessidades, as melhorias para a nação, se tornam escravas. E essas lideranças institucionais, nós pegamos aí no judiciário, eles acabam apenas executando suas posições, não interligam as melhorias, baseado no grande acúmulo de processos criminais, eles não ligam, não se conectam além de julgar. Com as ONGs, instituições sérias que nós temos que vêm da igreja cristã. Sempre a igreja de Jesus leva a bucha, sempre carregando o peso dessa falta de ordem. E por quê? Porque virou um comércio, as instituições se perderam. Hoje nós observamos, minha gente, que esses pobres coitados, inclusive eu incluído nisso, poucos conseguem sair dessa lavagem cultural. Ela veio para nos fazer sermos ignorantes e não reconhecermos os valores que foram construídos esta república, que tanto defendeu os nossos direitos de ir e vir de nossas terras, a segurança de nossas fronteiras. Lamentavelmente, os entendidos históricos das instituições fecham seus olhos quanto à pobreza de seu próprio povo. Todos eles pecaram contra o Brasil que foi assassinado. Esses atuais. Nas Forças Armadas, muitos reconhecem o que eu estou dizendo, tanto de que sabem das acusações, dos erros, e eles utilizam leis, códigos penais, normativos para serem negligentes e responder diante da lei as suas próprias faltas, pois a vida e as necessidades são maiores do que as interpretações das leis, pois as leis foram feitas para servir o Brasil, as pessoas. Lamentavelmente, minha gente, eles manteram esse poder por muitos e muitas décadas, muitos anos, muitas décadas. E lamentavelmente esse reino brasileiro, o que foi servido de poste, lembra do cachorro que vai no poste e faz xixi? O poste hoje faz xixi no cachorro, porque nós perdemos a noção das nossas responsabilidades como brasileiros. E nós temos os sindicatos, ONGs de políticos vagabundos, que mantêm as pessoas dependentes através das cestas básicas, dos auxílios, coisas que são importantes. Mas o Brasil, existem pessoas corajosas, trabalhadoras, tementes a Deus, não um Deus da mentira, mas o Deus da boa consciência, das boas virtudes, que plantam, cuidam e colhem, e não precisam de viver de esmola de ninguém. Mas nós temos as bancadas da criminalidade, que são aquelas pessoas que são dependentes do Estado de uma forma absurda e vergonhosa. Seriam esses irmãos conhecidos como pães com mortandelas. E eles ganham para apontar a este povo que é necessário derrubar governos de direita, ou seja, a forma certa de fazer o Brasil crescer. E essa forma de fazer o Brasil crescer, minha gente, essas pessoas
não conhecem o poder da liberdade. O que eles conhecem é a necessidade e os auxílios partidários. E esses partidos foram criados e desenvolveram-se filosofias de Gramsci, de Karl Marx. E maior do que Gramsci e Karl Marx são todos aqueles que aceitam essas filosofias para nos prender na putaria e no socialismo, na dependência de que o outro faça. Desenvolveu uma geração de pessoas lamentavelmente incompetentes. Se depender deles, o Brasil se tornará escravo de poderes governamentais internacionais, que irá facilitar pela fraqueza espiritual e produtiva o controle de outras nações sobre os nossos commodities, sobre as nossas vidas, e vem nos destruindo há muito tempo moralmente. Eu posso citar que eu vi com os meus próprios olhos, através do desenvolvimento da fé, da filosofia na cabeça dessa geração que nós estamos hoje, que é a geração que lamentavelmente ainda tem sobrevivido através de um milagre, né, que está acontecendo no Brasil, dessa mudança de consciência, apontamento às melhorias políticas, sociais, e o enfrentamento contra as facções criminosas, sejam elas onde for, pois nós não queremos negociar mais com esses criminosos de nenhuma forma. Eu quero dizer a todo o meu Brasil, a todos os meus amigos, quando os nossos governantes, sejam eles em quais instituições estiverem, e o Brasil não estiver à altura do que eles prometem fazer, e nós só escutamos choros e ranger de dentes, e nós estando prejudicados, e eles nos paralisando com falas que eles mesmo não aplicam para si mesmos, coisas que humildemente, meus irmãos, nós conhecemos como Jesus Cristo disse, né? Eles falam das leis e nós devemos escutá-los, mas nós não devemos fazer o que eles fazem. Continuam recebendo legalmente, pontualmente, e não compartilham das tristezas, das angústias provocadas pelas fragilidades econômicas que vêm através dessa necessidade que acontece através dos vírus, das doenças, das pandemias. Eu digo a todo o meu querido Brasil que eu sinto nojo, eu sinto vergonha. Profundamente eu tenho que ser sincero por essa falta de união, essa falta de respeito das instituições, das igrejas, que deixaram sonhos, pessoas, almas serem levadas aos cemitérios desonradas, por não ter conhecido a glória da alegria do plantar e o colher, como está escrito pelo profeta Isaías 65:21. E muitos de nós nos acovardamos diante desse mal, desses demônios, desses filhos das trevas. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Nós avisamos, mas não conseguimos alterar essa geração, pois fomos acovardados, amedrontados, para lutar com isso com apenas oração. Pois as medidas devem ser aplicadas. Eu digo a todos os meus amigos, em todos os lugares, que o reino das trevas tem os seus dias contados, pois o sangue que cairá agora dos justos será vindicado pelo grande exército, pela quantidade de soldados que marchará contra esses demônios. Hoje o judiciário virou um antro de dependentes de desgraças dos outros para manter-se de pé. Eu digo, levantai-vos as vossas cabeças e acolhei a palavra verdadeira, que é aquela que deve estar nas escolas para evitar os negligentes e os desinformados. Pois já está escrito, o povo, os seres humanos perecem por falta de conhecimento e entendimento sobre o que é necessário para termos uma sociedade limpa de pecados. Pois eu quero dizer a todos vocês, meus queridos amigos, levanto dessa cadeira de trabalho, desde criança honrando o meu país, e sou pobre, simples, mas a minha riqueza está em minha mente, pois as coisas que falo vêm do meu conhecimento e do meu coração. E digo que poucos há como eu no mundo. Mas eu garanto a todos vocês, isso não vem de mim. Veio de sofrimento que todos nós passamos e nós sabemos que nós somos escravos desta roda maligna
que apenas enche o bolso dos amigos do rei. E o rei se organiza com seus vírus, com seus armamentos, pois os dias estão contados para a revolta, para as reformas. E as reformas vão até um ponto, depois eles nos degolam. Saibamos que não nos degolará a tantos mais como eles tantos fazem, pois o reino do mundo se tornará o reino de Deus, pois eu e todos os meus irmãos estamos dispostos a fazer com que este reino exista, que não fique apenas em palavras, pois as nossas vestimentas da covardia, assim como as roupas velhas, serão tiradas, e nem os remendos serão colocados, pois um novo ar deverá estar na República, homens que trabalharão honestamente e ficarão acolhidos com os salários dados, e não irão mais nenhum centavo além disso. Já está condenado esse sistema. É necessário que todo o povo não se acovarde e nos apoie, pois tem sido muito difícil ver um sistema tão inteligente não colocar políticas institucionais, políticas sociais nas escolas, para que haja uma ligação e que valorize o sangue do filósofo Sócrates, que foi assassinado por esses mesmos demônios, que nos mantém à mercê da ignorância que serve aos seus pensamentos, que mantém aquilo que eles chamam de ralé, subúrbio, povo nascido para ser escravo, para criar delitos para o judiciário. E não colocam nas escolas cívicos militares uma educação que eu, como criança, eu me lembro. Nós precisamos ter o necessário para que as crianças cresçam, sabendo de suas responsabilidades jurídicas, e que essa máquina demoníaca seja destruída, e que hajam verdadeiros juízes, homens preocupados com as crianças que nem nasceram, que nascerão, para evitar que eles sintam-se, como diz Jesus Cristo, leitores das leis, dos códigos penais, depois se tornam melhores do que as próprias leis para justificá-las segundo as suas próprias compreensões, mas o custo dela é manter as suas posições e o sangue dos inocentes, pois julgam muito mal, pois protegem os ignorantes com o sangue dos sábios, dos simples e dos honestos, geração iníqua, destinada a levar o seu próprio povo à morte. Meus amigos, quero encerrar essa minha fala humilde, pois nós não viemos aqui simplesmente para engordá-los, nós viemos aqui para destruí-los, moralizar, e levantai-vos, ó filhos de Deus, ocupai estas posições, e não cometais os mesmos erros, para que não venhais a pecar diante de seu povo e diante de Deus, e que a eternidade possa ser refletida com a boa palavra e com um bom juízo, pois se vocês falharem, vocês condenarão a muitos aos cemitérios e às desilusões e às derrotas de seu próprio povo. Protegei as nossas terras. E eu finalizo em dizer, amados irmãos, devemos coroar a Deus pela simples oração e o fazer das boas ações, pois essas palavras simples e humildes que vos falo essa noite, elas só têm um sentido, o valor do significado da boa palavra, a verdade, que cura a todos nós e nos coloca, mesmo grandes, servir como diz o Cristo, pois o mundo quer destruir Jesus Cristo, porque aquele que serve a Deus está sempre em prejuízo, porque o mundo vive em pecado. Somos mais, Brasil. Tchau!